Como criar sequência aleatória de letras e números no Excel. Repare, nesse retângulo aqui eu vou estar clicando no nosso botão gerar sequência e no retângulo vai estar mostrando uma série sequencial de números aleatórios com letras. Basicamente, é como se estivéssemos criando algumas chaves. Vou clicar em gerar sequência e repare que ele preencheu toda a minha área, ó, com letras e números aleatórios. Se eu clicar novamente, uma nova sequência será gerada. Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje. Eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. E se junte aos mais de 7.805 inscritos aqui do canal. Eu tenho certeza que tem bastante conteúdo no nosso canal que vai estar lhe ajudando nos seus projetos. Para esse vídeo, o material foi retirado do site Excel Ler. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site. Então, observe o seguinte. Para essa estrutura, eu vou estar trabalhando basicamente com três funções. A função CHR, a função Inter, a função RND e a nossa tabela ACES. A nossa tabela ACES, caso você ainda não saiba, todas as letras do seu teclado, todas essas letras e números, contém uma tabela que classifica elas por posição, por um número. Então, ao você pressionar a tecla A, por exemplo, o A maiúsculo, ele tem um número dentro dessa tabela. Ao você pressionar o A minúsculo, ele já tem um outro número dentro dessa tabela. Então, assim, a programação consegue detectar que letra foi pressionada do seu teclado. Então, vamos lá ao nosso código. Ó. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, exibir, Project Explorer. O código está dentro do módulo 1. Eu vou estar explanando aqui para vocês. Achei bem interessante o código e vamos debugar para que a gente possa estar compreendendo melhor. Então, a priori, vai ficar meio confuso o código. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que entender é o seguinte, ó. Tem uma variável aqui do tipo obj, chamada obj. Tem duas variáveis aqui, ambas do tipo integer, chamado linha e outra coluna. E logo aqui abaixo tem mais duas variáveis, observe, também do tipo integer, chamada RC. Então, o que é que vai acontecer aqui? Primeiramente, vai estar sendo setado a nossa variável obj e vai estar dizendo a ela que o seu range, ou seja, o seu intervalo, vai ser A1, perfeito? E aí o que é que acontece? A nossa variável linha vai estar sendo atribuída a ela o quê? O meu obj, que é o obj, é o range A1. Ponto row, ou seja, a linha que está o A1. A coluna, como o próprio nome já sugere, eu estou querendo capturar a coluna. E o que é que vai ser atribuído a ela? O meu obj.column, perfeito? Ou seja, a coluna que está o range. E aí o que é que vai estar acontecendo aqui, ó? Eu vou ter duas estruturas for, que quer dizer para. Lembre-se o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui, vou exibir aqui a nossa barra de títulos para ficar mais fácil o entendimento. Observe que está sendo gerado, basicamente, ó, 10 células está sendo preenchidas, certo? Da célula A1 à célula A11. E nas minhas colunas aqui, eu estou preenchendo de A1 a F1, perfeito? E dentro do nosso intervalo, se você preferir, eu estou utilizando, obviamente, deixa eu exibir aqui para ficar mais fácil a nossa barra de fórmulas. Eu estou pegando de A1 até a F11. Se vocês repararem, na minha vertical, eu estou pegando basicamente 6 colunas e na minha horizontal, eu estou pegando 11 células. Então o código, se vocês repararem aqui, ó, ele faz uma repetição na minha linha, certo? Olha o Rzinho aqui, esse R é para representar a linha. Ou seja, o nosso row vai de 0 a 10, ou seja, vai fazer 11 repetições. E o meu C, que parte de 0, vai até 5, lembre-se que esse C é da coluna, ou seja, eu vou fazer 6 repetições por coluna. Se repararmos novamente, ó, tem basicamente a coluna A, B, C, D, E e F, ou seja, eu tenho 6 colunas. E as minhas linhas eu tenho da 1 a 11, ou seja, eu tenho 11 linhas. Porém, só faz esse trabalho dentro desse intervalo, porque aqui só foi delimitado de 0 a 10 e de 0 a 5. E aí, o que é que ele vai estar fazendo?
Antes de fazer tudo isso, deixa eu comentar aqui o código para que fique mais fácil, certo? Se a gente entender uma linha de comando aqui, a gente vai entender as demais. Então observe que agora só vai ser executado essa estrutura aqui. Então vou clicar em gerar sequência e vamos observar o que vai acontecer de diferente. Vou clicar em gerar sequência. Observe que ele gerou uma sequência e só me mostrou a letra B e a letra A. Se eu clicar novamente, ó, novamente gerou uma sequência, porém envolvendo só a letra B e a letra A. Se eu voltar ao nosso código, o que é que ele fez de diferente? Basicamente, se repararmos, duas coisas. Esse CHR aqui, o que é que ele significa? Basicamente, ele significa a letra, o caractere, a posição desse caractere dentro da nossa tabela ACES. Vou mostrar aqui para vocês a nossa tabela ACES. Essa tabela aqui, obviamente, ela classifica cada caractere do seu teclado. E o seu caractere do seu teclado tem um número para significar o mesmo. Então, observe quem é o 65. Ó. O 65, dentro da tabela, é correspondente à letra A. O 66, a letra B. Entenderam a lógica? E se voltarmos lá no código, observe que eu deixei aqui o seguinte, ó. Eu quero partir do 65 mais o inter. Esse inter é o inteiro de 2 vezes RND. Esse RND, ele tá querendo dizer o quê? Que ele vai gerar aleatório, certo? Ele vai gerar números aleatórios e ele vai estar gerando, ele sempre vai estar pegando a posição após o último, para que ele possa estar gerando aleatórios. E vai ficar mais fácil ainda se a gente colocar um parênteses aqui, ó, e comentar o código, para que vocês entendam. Observe que agora, basicamente, ele só vai estar gerando o CHR. O CHR aqui nada mais é do que a representação. Se eu vim aqui, ó, mostrar para vocês, dentro do projeto aqui da Microsoft, dentro dos documentos da própria Microsoft, a função CHR retorna uma cadeia de caracteres com caractere associado ao código de caracteres especificado. Ou seja, ele retorna algum caractere que eu especificar. Eu quero que ele me retorne o 65, lá da minha tabela ACES. Quem é o 65? A letra A. Se eu descer aqui um pouco o código, ó, observe, ó, se eu quiser retornar o 65, como eu retornei lá, ele vai estar me retornando a letra A. Se eu colocar lá que eu quero que ele retorne o 97, dentro da tabela, é o A minúsculo. Se eu quiser retornar o 62 dentro daquela tabela, dentro da nossa tabela ACES, ele vai retornar quem? Vamos voltar aqui. Ele vai estar retornando o nosso símbolo aqui de maior. Entenderam a lógica? Então, se eu voltar agora ao código, como eu especifiquei apenas 65, o que é que vocês acham que vai acontecer? Cliquei. Quem respondeu a letra A, acertou. Ou seja, retornou apenas a letra A. Ele não fez mais nada diferente. Se eu vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, 66, quem é que vocês acham que ele vai retornar? Ó? A letra B. Entenderam a lógica? Então, até aqui eu creio que está bem entendido. Aqui, só para que vocês entendam, como eu quero estar retornando numa sequência de linhas e colunas, obviamente ele está capturando, ele está pegando o valor inicial e somando, para que obviamente eu possa fazer um deslocamento. Entenderam? Então a minha linha aqui é igual ela própria mais R, e a nossa coluna mais C. Ou seja, se eu debugar o código, fica até mais fácil o entendimento. Ó, vou colocar um ponto de interrupção aqui. Deixa eu só apagar isso daqui, só para que a gente possa visualmente entender. Vamos colocar nossa janela do VB aqui ao lado. E vamos agora pressionar a tecla F8 para que a gente possa estar entendendo aqui a estrutura. Então, vou pressionar o F8 para debugarmos o código. Observe que ele está executando o que está agora em amarelo. Eu estou, nesse momento, passando o parâmetro para o meu OBJ. Nesse momento, ó, ele está me dizendo que está nothing, ou seja, ele está vazio. Pressionei F8. Se eu colocar o cursor sobre ele, aqui ele não está me dizendo mais nada, que não está mais vazio. E observe que a minha linha, ó, nesse momento, ela tem um valor de 0. Se eu colocar o cursor sobre coluna, tem um valor de 0. Porém, o meu OBJ foi atribuído a ele o quê? O meu range a 1.
ou seja, a célula 1, o intervalo. Então, se eu pressionar agora F8, repare o valor que a linha vai estar assumindo. Ela assumiu o valor de 1. Por que de 1? Porque o A1 está onde? Na primeira linha. Entenderam a lógica? A coluna, nesse momento, tem o valor de 0. Porém, ela vai receber o próprio obj.colo. Em qual coluna está o A1? Também na coluna 1. E aí, agora vem o nosso for para a nossa variável R, partindo de 0 e vai até 10. Ou seja, ele vai fazer 11 repetições, porque o 0 conta. Ele vai fazer uma repetição. Vai fazer quando ele fizer a segunda repetição, vai ser o R igual a 1. Quando ele fizer a terceira repetição, vai ser o R igual a 2 e por aí vai. E se quisermos agora eu vou pressionar F8 para ficar mais claro ainda. Pressionei F8. Agora, observe, o meu R vai partir de 0 e vai até 10. E a minha coluna vai partir de 0 também e vai até 5. Observe. Nas minhas células, que é as minhas células, a minha linha é igual a 1. O meu R é igual a 0. 1 mais 0 é 1. Ou seja, ele vai lançar o conteúdo na primeira linha. Na primeira linha da primeira célula. A minha coluna é 1. 1 mais C, que é 0, 1. Ou seja, vai lançar na minha primeira linha da minha primeira coluna o valor. Observe, ó, ponto value. Vai lançar o quê? O valor que estiver no meu CHR66. Ou seja, vai lançar a minha letra B. Nesse caso, como eu deixei comentado, se eu pressionar F8, reparem. Lançou exatamente. Veio para o nosso next, C. E vai subir novamente para o próximo laço, ó. Reparem. Enquanto ele não mudar aqui, ó. Enquanto ele não mudar de linha, ele não vai avançar para a linha abaixo, ó. Ou seja, ele primeiro vai estar preenchendo aqui as colunas. Perdão, enquanto ele não mudar de coluna, ele não vai descer para a próxima linha. Ou seja, ele vai primeiro fazer esse laço aqui. E depois vai voltar a fazer novamente esse laço, o laço aqui externo. Se eu pressionar F8, repare. A minha variável linha agora é 1. Continua sendo 1. Porém, o meu R ainda é 0. Vamos ver o que acontece. A nossa coluna é 1. O nosso CR. Pressionei F8. E observe que ele lançou agora na nossa coluna B. E aí, observe. Ele vai fazendo o deslocamento. E vai continuando. Reparem. Só observe o seguinte, ó. O meu R, ele continua como 0. Por quê? Porque eu ainda estou na primeira linha, ó. Porém, a nossa coluna, ela é 1 mais C. Quem é o C? O C é 4, ó. Esse C aqui está sendo atribuído a ele o valor desse laço, ó. Ele começou em 0 e vai até 5. Quando ele terminar o ciclo dele aqui em F, que vai chegar ao último laço, ele vai sair dessa estrutura aqui e vai voltar a essa estrutura novamente. Repare, vou pressionar o F8 novamente. E agora ele vai descer para a próxima linha. Saiu da estrutura. Agora o meu R, ó, é 1. Ou seja, agora eu estou no meu segundo laço. E aí ele faz de novo a mesma estrutura, ó. Entenderam a lógica? Agora vamos fazer o seguinte. Já entendemos o que é esse CHR e por que ele retorna aquela letra. Deixa eu colocar o 65, que é o que estava aqui. E vamos fazer o seguinte. Vou apagar esse comentado aqui. E vou deixar, por exemplo, o Inter 10. E vou apenas deixar comentado aqui a nossa estrutura aleatória. E vou fechar aqui o meu parênteses. Vamos ver o que acontece de diferente no nosso código. Deixa eu parar aqui o código. Deixa eu tirar o ponto de interrupção. E vamos executar novamente. Tipos incompatíveis. Ele acabou não aceitando aqui. O Inter igual a 10. Vamos fazer da seguinte forma. Se eu vim aqui no nosso próprio documento da Microsoft, vamos entender aqui a função Inter. A sua sintaxe. O Inter é um número. Vamos só entender aqui um pouco. O Inter e o fix removem a parte fracionária do número e retornam o valor inteiro resultante. Em outras palavras, o que é que ele faz, basicamente? Se descermos aqui um pouco, ó, este exemplo ilustra como as funções inter e fix retornam partes inteiras de números.
e não fornecido, que é o nosso caso, eu não estou fornecendo o número, vou apenas chamar RND, o próximo número na sequência pseudo-aleatória. Observe uma coisa muito importante, ó, a função RND retorna um valor menor que 1, porém maior ou igual a 0. Ou seja, ele vai retornar um valor menor que 1, porém menor ou igual ao 0. Porém, maior do que o próprio 0 ou igual ao próprio 0. Então, em outras palavras, vamos ver o que acontece se eu chamar só o RND. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver se funciona. Vou executar o nosso código e observe que ele gerou vários números. Porém, todos esses números são menores do que 1, como a própria estrutura lá do documento da Microsoft diz, menores que 1. E podem não, com certeza são maiores do que 0 ou propriamente pode ser igual a zeros. Entenderam aí? Só que no caso eu quero retornar um número inteiro, eu não quero esses números quebrados. Então por isso a gente utilizou esse inter. Vou colocar aqui o inter novamente. Deixa eu só apagar este parênteses aqui. Porém, se eu colocar apenas o inter, vamos ver o que acontece. Vou colocar o inter, o asterisco, que eu estou indicando que eu quero estar multiplicando. E deixa eu colocar o fecha parênteses aqui. E vamos, obviamente, colocar o nosso caractere aqui também. Vamos montar basicamente a mesma estrutura do início, só para ver o que acontece. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Não está aceitando. Quero que você compreenda a seguinte situação. Por que esse 10 aqui? O que é que quer dizer esse 10? Esse 10 nada mais é do que as posições além do 65. Ó. Se eu colocar, por exemplo, só um aqui. Vamos ver o que acontece. 65 mais o inter 1 vezes RND. Em outras palavras, o que é que ele vai fazer? Observe. Retornou somente o A. Se eu colocar o 2, vamos ver o que acontece. Retornou A e B. Se eu botar o número 3, executar, ele vai retornar agora A, B e C. Ou seja, ele está retornando basicamente o primeiro caractere da minha CHR, que é o A. Está me retornando o segundo caractere, que é o 66, é o B. E o terceiro caractere da tabela a partir de 65 é o C. Se eu for lá na nossa tabela, observe. Quem é o 65? É o A. O 66 é o B. E o C, o 67. Entenderam a lógica? Ah, eu quero que ele... Observe que quanto menos eu botar o número aqui, obviamente vai se repetir mais a letra. Se eu colocar aqui o 10 como estava, vamos ver o que acontece novamente, ó. Então observe que ele, obviamente ele vai se repetir, pois eu tenho um valor, uma quantidade de células maior do que a minha repetição, porém menos valores repetidos. Se eu colocar aqui, por exemplo, o número 20, ou seja, eu quero 20 caracteres aqui, basicamente diferentes, vamos dizer assim. Observe aí que, obviamente, ficou mais variado a nossa estrutura. Obviamente, pode sim estar repetindo entre uma célula ou outra. Se eu botar aqui, por exemplo, o número 40, vamos ver o que acontece. Observe que ele começa a colocar alguns caracteres diferentes, como essa barra. Um aspas simples. Entenderam a lógica? Então eu vou deixar aqui como 10 novamente. E aí, o que acontece? Ó? Deixa eu descomentar essa linha aqui. Vou comentar aqui após ela. E vou descomentar essa estrutura aqui. Para quem não sabe, aqui nada mais é do que uma quebra de linha, certo? Para que o VBA entenda que eu estou na mesma linha, aqui está sendo feita uma quebra. Colocado um underline, um espaço underline, estou concatenando com a linha abaixo. Porém, tudo isso daqui faz parte da mesma linha de estrutura. Se eu executar agora, basicamente o que vai acontecer? Ele vai jogar 2 caracteres dentro de cada célula. Observe. Legal, né? Bem interessante, ó. Acabou jogando 3 caracteres dentro da mesma célula. E agora, como eu estou trabalhando com 3 caracteres, a ordem de ocorrer repetidos é bem menor.
E aí, lembre-se o seguinte, o URL dele sempre ele captura, no caso aqui, eu não estou fornecendo o número. Ou seja, ele sempre vai pegar a próxima posição, certo? Então, se eu desse comentar aqui também, vamos ver o que acontece. Vou estar descomentando essa linha de comando. E vou também estar descomentando essa, ou seja, a estrutura original. E agora ele vai, obviamente, pegar os números também. Observe. Então, basicamente aqui a gente está criando uma chave, ó. Poderia ser uma chave de um programa, para ter acesso a uma planilha. Você geraria uma chave aleatória. E ao seu usuário fornecer essa chave, você poderia estar ativando o arquivo do mesmo. Perfeito? Então, basicamente era isso que eu tinha para passar para você no vídeo de hoje. Eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no nosso canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se. E claro, se junte aos nossos mais de 7.805 inscritos. Tem bastante conteúdo aqui no canal e conteúdo variado. Então até a próxima, valeu!